Ok, então deu 3 horas, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons de número 187 e hoje a gente vai estudar o tema estágios do curso Grupo Kármico. Esse tema aqui é um assunto também central dentro da Conscienciologia, ele tem uma importância semelhante à escala evolutiva das consciências, porque esse assunto embasa, né, toda a nossa jornada evolutiva, só que não apenas a nossa individual, mas o nosso contexto dentro do grupo evolutivo. Então, ele é bem interessante de ser estudado. Ele foi tema de vários debates na Conscienciologia, né? Por exemplo, teve um Círculo Mental Somático em 2012, Círculo Mental Somático número 15, cujo tema foi policarmologia. Esse círculo foi exatamente sobre o estudo dos estágios do curso Grupo Kármico. Inclusive, foi dado pelo professor Valdo vários exemplos de pessoas, casos de pessoas que foram levadas e a gente tentou, na época, lá classificar essas pessoas dentro de um dos estágios. Foi bem interessante. Quem tiver o livro do Círculo Mental Somático, o segundo volume, pode ver lá a discussão toda transcrita desse círculo número 15. Teve também um MegaCons, que a gente falou bastante sobre o curso Grupo Kármico, que foi a Escala Evolutiva das Consciências, MegaCons número 137. Também quem quiser assistir o vídeo lá no YouTube, tem bastante dado, a gente conversou bastante sobre isso. Não existe verbete, o professor Valdo, curiosamente, não fez nenhum verbete com o tema curso Grupo Kármico ou estágios do curso Grupo Kármico. Ele fez um verbete, que é o verbete número 75, bem recente, é 2005, né, com o tema interprisiologia, em que ele apresenta esses 5 estágios. Mas a primeira vez em que isso aparece na Conscienciologia foi no 700 Experimentos, um capítulo que chama Teste da Sua Consciência Grupo Kármico, capítulo 562. Então, foi a primeira vez em que isso foi trazido, essa ideia de que existe um curso Grupo Kármico, e mais ainda, de que existem estágios e que a pessoa vai passando por esses estágios ao longo da evolução. Esse é um dos capítulos que a gente pode dizer que são daqueles capítulos importantes, né, fundamentais da Conscienciologia, ao lado de outros, por exemplo. Vou só citar aqui porque eu fiz uma listagem. No Projeciologia, a gente tem um capítulo muito importante, talvez o mais importante do livro, que é a escala da autoconsciência contínua. E no Homo Sapiens Reurbanizatus, a gente tem pela primeira vez aparecendo a escala evolutiva da consciência com os 14 itens que são hoje em dia, lá no capítulo Semiconsciex. A gente tem, por exemplo, no DAC, que é o Dicionário de Argumentos, a introdução com 12 insinuações da serenologia do professor Valdo. Então, eu estou falando isso porque esse capítulo lá do teste da sua consciência grupocármica dos 700 é um desses capítulos fundamentais da Conscienciologia. Volta e meia a gente está abordando isso, a gente está tentando estudar quais são os estágios e, principalmente, a gente tenta entender a nossa autolocalização dentro desses estágios do curso grupocármico. Ou seja, a grande pergunta que a gente vai tentar conversar hoje é aonde que a gente se encontra dentro disso, né? Dessa confusão. Eu falo confusão porque, na verdade, essa escala é uma escala de interprisão dentro da Conscienciologia, né? Então, eu coloquei aqui no paper para vocês, tem uma série de verbetes que são verbetes que falam sobre esse assunto. A gente tem verbete interprisiologia, acerto grupocármico, libertação do clã, inseparabilidade grupocármica e a amortização evolutiva, que é quando você começa justamente a quitar, né, a sua dívida kármica ou holocármica com os seus colegas do grupo. Então, você vai ascendendo dentro desses estágios do curso grupocármico. Tem uma série de dicionários de verbetes do DAC também que falam sobre a interprisão grupocármica e uma série de verbetes lá entradas do léxico, pensatas do léxico de ortopensatas, né? Então, a gente tem isso para estudar o que é os estágios do curso grupocármico, e eu coloquei uma introdução também que eu dou algumas definições pontuais. Por exemplo, o curso grupocármico, né, é o conjunto dos estágios da consciência dentro do grupo consciencial. Isso está no glossário da Conscienciologia, essa é a definição do professor Valdo. O que a gente está falando aqui, então, são dos estágios do curso grupocármico.
Esse estágio dentro do curso do grupo kármico é a fase atual em que a gente se encontra, em que a consciência se encontra em relação à interprisão grupocármica com as demais consciências do grupo evolutivo. Então, a gente, dentro desse curso do grupo kármico maior, a gente está num desses estágios. Essa dinâmica, é claro, ela se fundamenta na lei da inseparabilidade grupocármica. A gente pode pensar esse curso grupocármico como se fosse uma escala evolutiva também, né? Então, a gente citou aqui, por exemplo, existe a escala evolutiva das consciências. Essa escala evolutiva, que é a espinha dorsal da conscienciologia e da evoluciologia, ela é a escala da holomaturidade da consciência. É como se fosse uma escala da hierarquia evolutiva dentro da evoluciologia e da conscienciologia. A gente tem a própria escala da consciência contínua, ou da autoconsciência contínua, que indica o nível de lucidez pessoal. A gente tem uma escala de sutilização da consciência. Essa escala está nos 700 experimentos e ela indica o nível de sutilização da consciência, ou seja, quanto que ela está rarefeita rumo àquela passagem lá para a consciência livre, né? Quanto que ela está muito mais consciente ou ela já está sendo um pouco mais consciente. Isso é importante para a gente, porque isso tem tudo a ver com os megacons. O megacons, quando você consegue expressar os megacons, é que você já está começando a alcançar um pouco daquele seu nível de lucidez que você tinha quando era consciente. Então, tem a ver com essa escala de sutilização. A escala de descrição da consciência, essa é um verbete do dicionário da Enciclopédia da Conscienciologia, e ela diz para você o nível de descrição da sua conduta interassistencial, ou seja, é uma escala do anonimato, rumo ao anonimato do serenão. O quanto que a sua interassistência ela já é anônima, começa a ser anônima, né? Até chegar no anonimato técnico do serenão. E, por fim, né, a gente tem a escala do curso grupocármico, que é essa que a gente está estudando hoje. Ela indica o nível de interprisão grupocármica da consciência. Falando de outra forma, é o nível de liberdade da consciência em relação às pessoas ou aos colegas do seu curso, do seu grupo evolutivo. Seria também uma escala da policarmalidade, ou seja, o quanto próximo da policarmalidade você está. E essa, então, tem esses 5 níveis, que é o que a gente vai estudar hoje. Eu vou colocar aqui alguns slides só para a gente começar a nossa discussão, e, na verdade, são fatores, eles apresentam fatores que a gente tem que considerar na hora de estudar os estágios do curso grupocármico, né? Então, a gente tem aí essa escala da interprisão grupocármica, da libertação grupocármica ou da policarmalidade, todos são sinônimos. E o professor Valdo propôs, então, lá nessa folha dos 700 experimentos, 5 estágios do curso grupocármico, ou seja, à medida que a gente vai partindo da interprisão total até a policarmalidade maior, você vai, e a consciência vai se libertando do grupo evolutivo, libertando no sentido de que ela vai tendo mais liberdade de atuação. Aquilo que a gente estava discutindo na semana passada, o seu livre-arbítrio aumenta, o seu índice de livre-arbítrio começa a aumentar à medida em que você passa da interprisão para a policarmalidade. Então, a gente tem esses 5 níveis, né? Interprisão, vitimização, recomposição, libertação, policarmalidade, todos eles muito comentados, falados, debatidos dentro da conscienciologia. Eu queria passar rapidamente por eles para a gente pensar o seguinte: a gente vai olhando para entender a estrutura da escala e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo os itens e pensando aonde que eu estou, né? Onde que eu me encontro dentro disso. O primeiro nível, então, da consciência mais atrasada é o nível da interprisão. Esses itens tópicos são tirados justamente ali do verbete da folha dos 700 experimentos e também do verbete interprisiologia. Na interprisão, a consciência vive 100% presa mutuamente aos marginais da evolução. Então, a ideia da interprisão, de você estar ligado, estar conectado, mas conectado de uma forma, vamos dizer assim, nosográfica aos seus colegas evolutivos. A pessoa assenta a sua vida gostosamente entre companheiros antissociais, ou seja, ela gosta de estar lá dentro de uma situação dessa antissocial, né? Ele dá muito exemplo da máfia, né? Então, a pessoa que é da máfia, é do grupo, por exemplo, extermínio, e não só mas gosta. Ela se orgulha de ser. Então, ela só tem certezas absolutas sobre aquilo que faz e sente-se com direito a tudo aquilo que demanda.
não aceita heterocríticas. Dentro desse nível, a gente vai encontrar ali os grupos de extermínio, as máfias, as inquisições, os torturadores, as guerras, ou seja, aqueles que promovem as guerras, os terrorismos e genocídios, né? Então, esse nível ainda é um nível bem atrasado, é daquela pessoa que ela é o assediador, intra e extrafísico, com muito orgulho. Ela não tem a mínima ideia, a mínima intenção de mudar, porque ela está muito bem, né? Na verdade, naquele grupo lá, ela é o rei. Ela está presa aos outros e ela é aquela condição. A gente pode fazer a seguinte associação. A gente estudou transmigração numa reunião passada, né? O pessoal da transmigração está totalmente dentro desse estágio da interprisão. Segundo estágio, depois, é o da vitimização. A pessoa começa a duvidar do acerto das suas escolhas, ou seja, decaem aqueles esforços para continuar ligada naquele esquema nosográfico. De líder, ela passa a ser vítima da própria máquina antissocial que ajudou a montar. Isso aí envolve um longo período de revertério, várias seriexes plenas, imoladas, a favor dos próprios colegas, a fim de se ver livre deles. Então, esse estágio da vitimização é o seguinte: você já começa a duvidar de que realmente é uma boa ideia ficar preso naquela condição, ou seja, ser um assediador, né, o tempo todo. Então, eu lembro muito dessa condição naquela livro, Libertação, do André Luiz, em que ele fala lá da condição do Gregório, né? Quem já leu lembra disso, que o pessoal estava monitorando aquela pensanidade do Gregório, que era o mega assediador daquela Comunex. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção é que eles falam assim, que estavam monitorando há mais de 50 anos a pensanidade dele o tempo todo e começaram a perceber que ele já não estava com tanto ímpeto para fazer o mal para os outros. Não é que ele resolveu fazer o bem, o ímpeto estava esmorecendo, ele não tinha tanto prazer. Então, ele começou a duvidar do acerto das suas escolhas. Aquele esforço de continuar sendo o líder da belatosfera diminuiu. E, às vezes, é a brecha para entrar a assistência nesse momento, né? Então, a gente tem que pensar que a gente vai se localizar também em um desses níveis e a gente também tem que localizar os assistidos, ou os nossos possíveis assistidos, em um desses níveis da escala evolutiva. Terceiro estágio, então, é o estágio da recomposição, e esse é bem interessante, porque a pessoa, ela então resolve, né, que ela tem que mudar. É o estágio da reciclagem. Ela resolve que, em vez de ser de estar preso, em vez de ser somente vítima, ela tem que dar um jeito para sair daquilo, né? E esse dar um jeito é a reciclagem, e a reciclagem envolve recomposição. Então, ela deixa de ser vítima direta daquilo que ela faz para atender as suas antigas vítimas. Então, já começa aí a ter o primeiro insight do assistente interconsciencial. Então, essa é a viragem do assistido total para aquela pessoa que quer começar a pensar em ser o assistente consciencial, né? Pouco a pouco, ela recompõe os destroços dos seus desmandos. É a fase onde tudo dá para trás, e essa talvez seja a característica mais marcante dessa fase da recomposição, né? Todo mundo já estudou isso, lembra disso, que é aquela fase do Sísifo, né? Aquele mito do Sísifo que ficava empurrando a pedra para cima da montanha. Quando chega lá em cima, está quase lá em cima, a pedra cai e volta tudo para trás, ele tem que começar de novo, né? Então tem que fazer isso, e somos nós, né? A gente vê que muitas vezes a gente começa a fazer uma assistência, ou mais do que assistência, a gente começa a fazer uma reciclagem nossa e que envolve outras pessoas, e quando você está achando que está dominando, dá para trás, né? Então vem ali o resquício do assédio, te pega e você tem que começar de novo, e não pode desistir, não dá para esmorecer, né? A gente procura, então, desensinar aquilo que ensinou errado. E veja bem se isso não é a realidade de muita gente que está escrevendo livro, verbete hoje em dia, né? Ou que está dando curso, ou que está fazendo grupo de estudo. A gente procura desensinar aquilo que ensinou errado. Justamente é a fase de recompor no nível mental somático aquilo que você também deixou para trás. Então, assim, isso é o nosso trabalho de recomposição. Existe consciência imensa, exige da consciência uma imensa paciência e persistência. Então, é isso, né? Talvez muitos de nós a gente possa se identificar nessa fase, nesse momento agora. A próxima fase é a fase da libertação. Esse já é um nível um pouco mais avançado,
e a pessoa já consegue tirar a cabeça para fora da água, né? Ou seja, discernir luz no fim do túnel. Então, ela já vive trechos de maior alívio das pressões assediadoras conscienciais e seculares. Então, já começa a aparecer aquela coisa da libertação, realmente. A pessoa já se sente um pouco mais livre do grupo, e isso dá condição dela respirar melhor, dela traçar planos melhores, né? Isso aí é a fase da libertação do egocentrismo, porque ela começa, dentro desse panorama, a não pensar somente em si mais, mas já começa a abrir mão de si e a pensar nos outros. E essa é a chave para a libertação. Adquire melhor espírito de humanidade e é a reta final. Então, essa fase da libertação é a fase realmente em que começa a curva evolutiva a avançar mais, ou seja, andar mais rápido. Não sei se vocês lembram de uma pensata que tem no Lexos, chama, a gente já falou aqui, chama evoluciogramologia, que ele fala o seguinte, que a velocidade, ou seja, o seu caminhar na escala evolutiva não é constante, não é igual para toda fase. É muito mais difícil chegar na desperticidade e depois é mais fácil da desperticidade para o serenão. Você vai muito mais rápido, porque o seu caminho está desimpedido, né? Então, o seu esforço, seus esforços, eles realmente revertem em benefícios assistenciais para os outros e para você. Então, antes é a fase em que tudo dá para trás. Então, demora, porque você vai e volta, né? Volte 5 casas para trás. Você volta e depois vai. Essa não, essa aqui você já anda e aquilo que você faz de esforço, você já encontra um caminho mais de libertação. Então, é uma boa chegar nessa fase da libertação, tudo na evolução se alavanca nisso. E eu estou lembrando agora, a gente pode fazer um panorama disso com um gargalo evolutivo, que a gente estudou também no Megacons, né? Depois que você passa o gargalo evolutivo, justamente é isso. É uma fase, uma etapa, ou uma dificuldade, um teste que você passa difícil, que envolve uma série de reciclagens, às vezes envolve a mega reciclagem da pessoa, porém, quando ela resolve aquele gargalo, tudo se alarga evolutivamente. O seu panorama evolutivo se alarga. Isso é um estágio da libertação, pelo menos um degrau, né, em que você pode vislumbrar o que é a libertação evolutiva. No final, a gente entra, então, no estágio da policarmalidade, já mais avançada, a pessoa já não pede mais para si, ela já não interpreta mais aquilo que é dor, sofrimento, né, pesar, tudo isso ela vê de uma forma diferente, com os olhos da policarmalidade, ou seja, é aquela coisa da mini peça real dentro do Max Mecanismo. O problema não é mais você, o problema é o que você está funcionando dentro do Max Mecanismo interassistencial. A pessoa já quer cooperar acima de tudo, e para ela, né, aqui a nossa vida intrafísica se transforma numa grande escola evolutiva. Então, ela não é mais só o assistido que quer aprender, ela já é o assistente profissional, aquela que quer ensinar, que pode, claro, né? Descobre o universalismo, a tase, o discernimento, a holomaturidade, a cosmoética, a dispersidade e, por fim, o polikarma vivido. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem como valores evolutivos dentro da conscienciologia são bastante magnificados dentro da escala da policarmalidade. É como se fosse a nossa meta, né? E eu estou lembrando agora do memorando que tem lá na parede do tertuliário. Na verdade, é isso, né? É o memorando da policarmalidade também. É aquilo que a gente tem que mirar, aquilo que a gente começa a descobrir que é realmente importante e prioritário dentro da nossa caminhada evolutiva. Ok? Então, são esses 5 estágios, a gente vai passando por eles, a gente sabe, por exemplo, que existe uma série de intercorrências entre um estado e o outro, né? Que a gente vai falar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual é a minha autolocalização dentro do curso Grupo Ocário? Então, o que eu tenho que considerar? É claro que é difícil, né, pessoal, da gente saber, porque uma coisa que o professor Valdo ressaltou muito, até nesse círculo mental somático, é que é o seguinte: quem sabe de fato, quem vai poder avaliar de fato é o evoluciólogo, porque ele que tem ali o seu panorama, não só dessa vida, você se analisando e vendo os indicadores, mas ele tem, na verdade, um filme do que são os seus trafores, os seus trafares, e principalmente um panorama da sua ficha evolutiva pessoal. Então, o saldo da ficha evolutiva pessoal é o melhor indicador da sua autolocalização grupocármica. A gente começa a enxergar indicadores aqui e tenta fazer inferências a partir daquilo que a gente observa, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente passa, mas, de fato,
esse indicador fidedigno é o saldo da ficha evolutiva, né? Uma coisa que o professor Valdo ressaltou também, que é bem legal a gente falar aqui, é o seguinte: o nosso julgamento, né, isso é uma pergunta que ele fez, o nosso julgamento, ele é mais rigoroso, como seria o evoluciólogo, né, assim, ele vê nas minúcias, ou ele é mais paternalista? Então, a gente tem que ver, na hora que a gente vai se colocar dentro da autolocalização do grupo kármico, qual a nossa postura, né? O evoluciólogo, ele é um pouco mais rigoroso. Por exemplo, uma coisa que deve prevalecer não são necessariamente somente os nossos trafores, na hora de você ver em qual estado você está. Por exemplo, você não vai ver, eu já faço isso, já consigo isso, já alcanço isso. Ok, isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente, são extrapolações, podem ser extrapolações. O que importa é o seguinte: devem prevalecer os megatrafares, é aquilo que te puxa para baixo. Aquilo que te puxa para baixo é como se fosse a âncora que te prende a um estado grupo kármico ou não. Então, ele fala o seguinte: se ainda tiver algum resquício dos trafares de algum estágio anterior, ou seja, uma tisna, um trafarzinho, você ainda não saiu de fato daquele estágio. Você não mudou totalmente de nível, porque quem sai de um estágio para outro tem que sair limpinho de banho tomado. É interessante essa metáfora, né? Então, assim, claro, né? A gente vai classificar aquilo que prevalece, aquilo que predomina. Mas é muito importante ter um certo rigor para que a gente não fale, eu tive uma experiência de consciência pequena que seja, então eu já estou lá na policarmalidade, porque eu consegui enxergar e expressar isso. Às vezes é somente a extrapolação dos estágios seguintes. Dentro disso, a gente pode pensar, a manifestação, é claro, é aquilo que predomina, né? Aquilo que predomina, aquilo que é a média da sua manifestação, vai dizer o estágio que você está, principalmente. Só que, é claro, existem resquícios de estágios anteriores e existem extrapolações de estágios acima. Então, por exemplo, isso está lá no próprio escrito, lá do 700. Reflexos de estágios ultrapassados espocam esporadicamente como reações retardadas de ressarcimentos. Então, às vezes, você está muito bem na média, por exemplo, lá dentro da recomposição, né? Você está fazendo recomposição, está lúcido, está fazendo assistência, porém, existe algum contexto, ou algum grupo, ou algum holopensene que, quando você entra em contato, aquilo vitimiza você. Então, naquele momento ali, você está espocando uma reação retardada de algum estágio passado. Então, é claro, né? A gente já viu aqui no Megacons, tudo na Conscienciologia, a gente tenta fazer divisões de escalas, de graus, de etapas, e é muito um exercício didático. A gente faz isso porque é bom, é inteligente fazer isso e é bom para entender. Mas, na prática, a gente sabe que o que existem mais são percentuais de uma coisa ou de outra. Até na hora de analisar a escala evolutiva, a gente vê isso, né? A pessoa, por exemplo, ela pode estar no nível da escala evolutiva e ter percentuais de outros. Por exemplo, a própria desperticidade, ela é uma característica que, por acaso, também dá nome para um nível da escala evolutiva, que é o 50%, que é o desperto. Mas o 50% da escala evolutiva é muito mais do que a desperticidade. Ele é 50% do serenão. Tem uma série de coisas, a holomaturidade, o próprio parapsiquismo. Então, o desperto da escala evolutiva, de fato, ele tem uma característica bem desenvolvida, que é o autodesassédio, mas não apenas, né? E espocam, claro, você tem coisas, extrapolações de evoluciólogo, mas você tem, às vezes, surtos ali do estágio bem anterior, né? Talvez até de congel. Então, tem as extrapolações. Uma pessoa pode ter extrapolacionismo, né? Por exemplo, como eu falei, ela pode ter alcançar coisas de um estágio da libertação, ou mesmo da policarmalidade. E eu penso, né, pessoal, e assim fica para todo mundo pensar, que todos nós aqui já tivemos algum tipo de experiência dentro desse holopensene da manifestação da libertação e até mesmo da policarmalidade. Isso são extrapolações, é aquilo que você viu, aquilo que você conseguiu naquele momento em que as variáveis estavam todas a seu favor, o amparador estava junto, você estava dentro de um trabalho assistencial maior, ou seja, atuando ali como mini-peça, estava potencializado. E ali você teve um extrapolacionismo de um estado bem acima do seu. Mas isso ainda não resolve, porque o que Valdo falava, né? Você ainda faz careta para cantar. Na verdade, você só canta no coro, né?
Se botar você para cantar sozinho, você não canta, só canta junto com o amparador. Você ainda não domina completamente o estágio. Você é amador e não profissional. Então, isso tudo a gente tem que considerar na hora de avaliar a autolocalização. Então, como resumo, para a gente existe a predominância da média, porém existe sempre o extrapolacionismo do melhor e a tisna do pior. Então, a gente é assim, a consciência é assim, né? Ela não é um ponto, ela é uma faixa de manifestação, dependendo do holopensene em que você está. Uma coisa que a gente pode considerar interessante é a cronologia dos estágios, ou seja, quanto tempo demora, afinal? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Puxa, mas muito bem, quanto tempo eu vou demorar no estágio da recomposição? Quanto tempo a gente fica lá no estágio da vitimização até começar a recompor? Então, eu penso, né, estudando isso, que existem mudanças de curto prazo, e existem mudanças de médio e de longo prazo, né? Por exemplo, uma mudança de longo prazo, que eu vou falar primeiro, que é o que está escrito lá no próprio verbete. O período que vai do final do estágio 1 ao início do estágio 4, ou seja, do final da interprisão até o começo da libertação, quando você entra na libertação, exige no mínimo 750 anos de vidas intrafísicas de alto esforço, não é vida intrafísica comum, é esforçando para melhorar nos casos mais benignos e médios, para ocorrer de fato a mudança do holopensene pessoal dentro do holopensene grupocármico mais íntimo. Então, assim, 750 anos é bastante coisa, né? Para a gente recompor. Essa é aquela fase do Sísifo. Você passa 750 anos empurrando pedra para cima e para trás. Isso é a longo prazo. Porém, tem uma outra coisa para a gente considerar bem interessante. Isso o professor Valdo comenta no círculo bem. A gente pode, por exemplo, olhando a nossa vida, né? Agora, né? A gente já está mais ou menos na meia-idade, ou mais um pouco, ou menos. A gente pode ver o seguinte, tem fases da vida em que nitidamente eu estou num estágio e fase em que, de repente, eu já estou em outro. Então, a gente pode começar a vida tendo, por exemplo, uma condição dentro da família nuclear ou dentro de um grupo em que você está nitidamente na vitimização, por exemplo. Depois, quando você passa para a fase executiva da PROEX, você já entra no ressarcimento. Então, o Valdo pontuou, isso é bem interessante para a gente pensar, né? Então, isso é uma mudança de curto prazo. E ele falou o seguinte, olha, a gente só pode dizer qual estágio que a gente vai sair dessa vida depois que a gente vê se atingiu o complexo. Que a gente vê se a gente cumpriu as nossas cláusulas pétreas, se a gente deixou uma cápsula do tempo para a próxima vida. Então, tudo isso entra na análise da nossa autolocalização. Não adianta olhar e falar assim, eu estou no estágio tal. A gente pode estar nessa transição, nesse estágio de transição, e eu, inclusive, acho que isso aí é bem comum. O que a gente pode pensar, então, né, para terminar aqui? Alguns assuntos que podem ter relações com o estágio grupocármico. Então, quais as inter-relações entre o estágio grupocármico, a nossa autolocalização e os seguintes fatores? Eu vou só citar, pessoal, para a gente, então, depois discutir, tá? São coisas para a gente pensar. Cada um desses itens já dá uma discussão de, sei lá, meses, né, talvez. Mas TENEPS, qual a relação da TENEPS? Por exemplo, a pessoa que faz TENEPS, ela já está necessariamente na recomposição? Eu já posso adiantar que parece que sim, né? Mas nessa discussão com o professor Valdo, ele falou, não tem nada a ver a TENEPS. A pessoa pode fazer TENEPS e está em qualquer um dos estados. Isso não tem nada a ver, porque depende da TENEPS dela. O fato de fazer TENEPS somente não quer dizer nada. Ele até falou assim, tem muita gente que enche a boca que faz TENEPS, mas você vai ver naquela TENEPS não tem nada ali. Porém, a OFIEX já é diferente. A OFIEX não é só um problema cedo, um amparador, ela já envolve um maximecanismo, né? Ali é questão de mini peça total. Ele falou assim, a OFIEX já indica, quando a OFIEX é real, né? Já indica que a pessoa está na policarmalidade. Então, qual é a relação, por exemplo, do complexo e do morex, que eu falei aqui? A pessoa que é completista, ela pode, então, já se colocar num estágio, por exemplo, na recomposição? A pessoa que tem maximorex já estaria na libertação? Que a maximorex é um adendo, né? Ou seja, você fez aquilo que tinha que fazer e fez mais. Vai ganhar mais, né? Então, você talvez possa pensar, não sei. Uma coisa interessante, bem legal para a gente pensar é o seguinte, e a pré-intermissiologia? Que foi trazida para a gente agora, né, pela primeira vez, muita gente, e eu, né, me coloco nisso, nunca tinha pensado sobre esse assunto, e de repente falam, o transmentor diz que a gente vai ter agora que encarar a nova fase, não vai ser um novo curso intermissivo, vai ser montar liderança intermissiva
para montar uma Equipex de interassistência de resgate. Isso muda todo o panorama, né? E eu pergunto, isso muda a nossa autolocalização no estágio Grupo Carmo? Eu penso que sim, e muda bastante. Qual a relação do macrossoma com o estágio Grupo Carmo? A pessoa que tem macrossoma já pode se localizar diferente? Também já posso adiantar que o professor Oswaldo falou que não tem nada a ver também, macrossoma tem de tudo que é tipo, né? A gente ter acidentes graves e doentes crônicas localiza a gente em algum dos estágios. Por exemplo, a pessoa que tem muito estigma, né, que passa por muito acidente, a vida dela tem um monte de acidente, ela já passou por um monte de coisa com ela e com gente perto dela. O que isso diz sobre o nosso estágio dentro do curso Grupo Carmo? E uma observação que a gente pode fazer é o seguinte: depende se o acidente foi com ela, se foi com as pessoas no entorno, e se o acidente foi com ela, a pergunta interessante é como que ela se saiu? Ela se livrou bem? Isso indica, sim, porque isso indica pelo seguinte, porque como a pessoa se sai dos acidentes indica o saldo da FEP, indica como é que está a ficha dela, como que ela está naquele contexto. Por tabela, deve indicar também alguma relação do curso Grupo Carmo. Claro, nossa família nuclear, profissão, etnia, todos têm relações. A pergunta boa para a gente se fazer e debater depois é o seguinte: e o intermissivista? Ele pode dizer que ele já está em algum estágio? Ou não? O intermissivista já estaria, por exemplo, por fazer curso intermissivo, ele já recebe um cartão de que ele está na recomposição? Ou de que entrou na recomposição? Ou não? Uma boa pergunta, né? E outra coisa, estar na CCCI? Uma coisa que eu lembro o professor Valdo falar é o seguinte, que não tem nada a ver a CCCI, né? Que assim, tem muita gente fora da CCI fazendo outros trabalhos que estão muito mais libertos em termos de Grupo Carmo do que nós, né? Se a gente pensar bem, a gente não está tão liberto, porque a gente veio junto dentro de um contexto aqui, né? A gente tem muita coisa para ressarcir com a gente mesmo. Por isso que a gente veio aqui na CCCI. E qual é a relação do estágio grupo kármico com os megacons? Então, eu posso dar a minha opinião, a gente pode conversar depois. Eu acho que megacons, de fato, quando a pessoa alcança aquele nível de lucidez maior, magno, que realmente vale a pena chamar de megacons, ela já tem que estar um pouco mais liberta dentro do curso Grupo Kármico. Senão, ela não alcança esse nível de lucidez maior. Porque a pressão grupo kármico, aquilo que ela tem que resolver, aquilo que incomoda, sabe, a consciência dela, que ela deixou mal parado, não permite que ela alcance um nível de lucidez tão grande assim. É claro, a gente tem, né, aquela coisa, extrapolações, a gente tem inserções de megacons, mas o megacons maior, aquele com M maiúsculo, como eu coloquei aqui, talvez a pessoa precise estar um pouco mais liberta. Então, para finalizar, pessoal, só não vou falar isso aqui, mas eu só queria mostrar que o estágio grupo kármico ali em cima de azul, né, ele se insere dentro de uma série de outros estágios, escalas e ciclos evolutivos da Conscienciologia. A gente pode chamar de ciclograma evolutivo. Por exemplo, o estágio grupo kármico é um dos mais importantes. E a gente tem alguns marcos, né, alguns pontos principais de virada ali. Por exemplo, a viragem do mega sediador é um deles. Talvez mude da interprisão para quando ele já se cai dentro da vitimização, ele já começa a virar e pensar que ele tem que ser diferente. O teleguiado ou evoluciólogo, ele está lá entre a libertação e a policarmalidade. Então, a gente tem lá vários ciclos evolutivos descritos pela Conscienciologia. O estágio grupo kármico é um deles, e na base de tudo, como a gente já conversou aqui antes, está a escala evolutiva. Ela é a espinha dorsal da Conscienciologia. Basicamente, se a gente for observar, tudo que a gente fala de evoluciologia, da evolução em si, a gente associa, relaciona ou coloca ali um marcador dentro da escala evolutiva. Então, talvez seja a espinha dorsal. A gente pode pensar nisso como um ciclograma evolutivo da consciência, e o nosso trabalho, nossa tarefa conscienciométrica maior é a gente se localizar e se inserir dentro desse ciclograma para ver quais são os nossos próximos passos. Ok, pessoal? Então, era isso, eu vou tirar aqui. Então, agora a gente já fica aí à disposição para todos nós debatermos.
Pessoal que for fazer pergunta, a gente põe a sequência no chat ali, é só dando o nome ali já que se quiser começar falando. Não quiserem falar, eu quero falar um monte aí, mas acho que eu já falei bastante, podem falar. Eu vou dar, então, aproveitar, então, enquanto a gente pensa, vou dar vamos dizer assim, um panorama, né, do que o professor Valdo fez sobre os estágios do curso Grupo ao Carmo, que ele fez, analisou uma série de casos de pessoas em que na verdade, ele e o grupo, né, no Círculo Mental Somático, classificaram essas pessoas em alguns estágios. Então, é bom para a gente ter uma noção, que isso vai dando um pé no chão na gente, né, do que seria. Por exemplo, eu vou falar algumas personalidades que ele colocou, algumas delas estão lá no livro do Círculo Mental Somático. O Nostradamus, a Zilda Arnes, lembra da Zilda Arnes, aquela, né, fazia assistência social da igreja, o Sérgio Vieira de Mello, diplomata, o Viktor Frankl, foi um psicólogo famoso, um ex-voluntário da Conscienciologia, que é o Sérgio Mukopf, não sei se você já... Muskopf, né, que já vocês conheceram ele, eu conheci ele só de passagem, muito rapidamente no Rio de Janeiro, o Hércules Galó, uma consciex Hayek, que vocês já devem ter visto falar, né, que tem tudo a ver com a gente aqui por causa do Megacons, e ele comentou de longe, assim, por alto, sobre a situação do próprio Jesus Cristo. Então, foi bem legal. Foram vários casos, né, em que ele analisou. Então, vou falar aqui alguma coisa. Ó. A Zilda Arnes e o Sérgio Vieira de Mello, né, eles estariam, você sabe, a Zilda Arnes morreu, né, estava fazendo uma assistência lá em determinado país e caiu o teto da igreja em cima dela, né? Ela estava dentro de um trabalho de assistência, ou seja, ela estava realizando assistência, dando uma palestra, ela teve um acidente de trabalho assistencial praticamente, né? Então ela dessomou nessa condição. O professor Valdo colocou ela como estando na vitimização. E por que vitimização? Justamente ela foi vítima, e inclusive dessomou, né? Pelo trabalho que ela estava inserida. Então, ela estava lá dentro de uma condição de religião. Já o Sérgio Vieira de Mello, ele também dessomou dentro de um bombardeio, né? Um dos países que ele estava assistindo também a trabalho pela ONU, e o professor Val também colocou ele como vitimização. Agora, existe um detalhe interessante para a gente pensar. Os dois são vitimizações. Porém, a condição da Zilda Arnes era melhor do que do Sérgio Vieira de Mello, porque a Zilda Arnes estava ligada à religião, ou seja, ela estava fazendo assistência dentro da religião. O Sérgio Vieira de Mello estava fazendo assistência, mas dentro do belicismo diretamente. Então, a gente sempre fala da religião e aponta os lados negativos, né? Mas, por outro lado, ela vamos dizer assim, ela é mais leve, é um holopensene mais leve do que o próprio belicismo, né? Do que a guerra. Ela até pode gerar a guerra, e muitas vezes a religião gera a guerra, né? Ou gerou a guerra. Mas o Sérgio Vieira de Mello estava diretamente dentro da condição do belicismo, do fronte do belicismo. Né? Então, você vê, mesmo dentro da vitimização, a gente coloca duas pessoas na mesma fase, mas existem nuances dentro disso. Você pode estar numa fase melhor, numa fase mais para trás, numa fase um holopensene mais pesado para você, um holopensene que já está sendo resolvido por você. Então, tem várias sutilezas dentro dessa abordagem. A Rita quer falar, né? Oi, tudo bem? Em interprisiologia, na página 3, são dois itens aqui que eu fiz um link aqui, mas não ficou claro para mim. Na parte de orientação, a melhor orientação cosmoética pessoal para a vivência da profilaxia, da interprisão grupo kármica, é assim isolar, circunscrever e neutralizar todos os atos ou manifestações pensênicas trafarinas das pessoas em derredor, parentes, amigos, colegas e companheiros, independentemente da natureza da vontade e decisão de tais consins, sem deixar as mesmas interferirem nas diretrizes básicas para a consecução da proexis.
Esse final aí eu não consegui compreender direito. Independente da natureza da vontade e decisão de tais consins, sem deixar que as mesmas interfiram as diretrizes básicas para a consecução da praxis. E logo abaixo a questão dos grilhões. Está fechado seu som, Eduardo. Você está lendo verbete interprisiologia, que o item é orientação, né? Orientação. Sim. Tá. Isso aqui ele está falando... Engraçado, eu prestei atenção nesse parágrafo também, Rita, e até anotei aqui do lado, é interessante, né? Ele fala do seguinte, fala sobre o autoencapsulamento, né? Que é uma postura boa para você. Está falando ali, a profilaxia da interprisão grupocármica é a consigo, na verdade, fazer o autoencapsulamento das manifestações anticosmóticas dos outros. Então, uma coisa é você assistir, outra coisa, né, é você, vamos dizer assim, entrar junto do ato anticosmoético. Então, a gente tem que entrar dentro da condição do assistido sem ser cúmplice do que ele está fazendo. Isso, basicamente, é a gente não aumentar a interprisão ou não criar a interprisão grupocármica. Já devem ter ouvido o professor Valdo falar o seguinte, olha, se você for se acumpliciar com alguma coisa anticosmoética, vai morar debaixo da ponte. Não interessa. Né? Não, assim, abre mão, faz a omissão superavitária e não entra nisso para você não se acumpliciar. Esse acumpliciamento é justamente a interprisão grupocármica. Justamente a questão, independente da natureza, da vontade e decisão de tais consciências, quer dizer, você fazer o autoencapsulamento, como você falou, sem deixar as mesmas interferirem nas diretrizes básicas para a consecução da nossa proexis, né? Porque você vê uma coisa que a gente pode, depois que a gente dessomar, vai chegar lá na frente do evoluciólogo, vai fazer o balanço da vida, né? E vai falar assim, por que você não fez aquilo que você tinha que fazer, aquilo que você tinha que escrever um livro, por exemplo? Não, eu não fiz porque eu tinha que dar atenção para minha família, porque uma pessoa assim adoeceu, porque outra pessoa... Então, a gente sempre vai dar desculpa de não ter feito a ProEx, né, por motivos externos, e às vezes é por pessoas externas. Então, isso é acumpliciamento, né? Porque você, na verdade, está tirando a sua responsabilidade, colocando em cima de outra pessoa, e você está estendendo o seu fracasso ao outro. Então, é uma questão assistencial também, se a gente faz esse encapsulamento, né? Você bota a barreira, fala assim, até aqui eu assisto, mas eu não entro, porque senão a gente vai se acumpliciar junto, né? Então, assim, às vezes é paradoxal, parece que você está deixando de assistir, que você está deixando a pessoa para lá, e às vezes você está fazendo a sua, vamos dizer assim, profilaxia sua e do grupo que você está abandonando, entre aspas. Existe uma diferença muito tênue entre você ter o discernimento e a lucidez entre deixar de assistir ou você se acumpliciar. E existe a cumplicidade cosmoética? O que você me fala disso? Nesse caso do grupo Karma. A cumplicidade cosmoética? É isso? Seria você assistir às pessoas do grupo Karma quando realmente é necessário? Isso seria uma cumplicidade cosmoética? Eu acho que a cumplicidade cosmoética é a nossa, aqui ao estudar temas avançados, aprender como é que a gente está fazendo assistência junto. Nós somos cúmplices da interassistência. A gente está sendo cúmplice, né? A gente, na verdade, está criando, e eu não diria que é uma interprisão, a gente está criando uma colaboração grupocármica, né? Ele está criando um grupo, laços grupocármicos positivos. E isso é o princípio da família evolutiva. A gente sai dos grupos de família, que são os grupos naturais, de família, às vezes, nuclear, família social, de trabalho, e você vai para junto daqueles seus companheiros evolutivos de evolução. Você está criando novos laços. Entre aspas, né? Não é o melhor termo, você está criando outra interprisão, só que uma interprisão boa, né? Você está criando, na verdade, uma interconexão grupocármica, talvez seja um nome melhor.
e essa vai levar você para cima e vai levar o grupo também para cima. Ok. Depois eu assinalei ali os grilhões. Pela Deixa eu ver aqui. holocarmologia, é na mesma página. Ainda em Sim. interprisiologia. Pela holocarmologia, existe o princípio da inseparabilidade grupocármica. As vítimas sem mágoa se libertam dos algozes, mas os algozes teimosos permanecem agrilhoados entre si, até se recuperarem cosmeticamente, não importando o tempo. Aí eu não compreendi essa questão. Interessante. Isso é aquilo que a gente sempre comentava, né, e discutia aqui nos debates, que é o seguinte: às vezes, vamos supor que tem a vítima e tem o algoz, né? O algoz é aquele que bateu, a vítima é aquele que apanhou. Às vezes, a vítima, né, às vezes, o algoz ele avança mais rápido, às vezes, a vítima avança mais rápido. Depende, por exemplo, às vezes, a vítima ela pode ficar tão magoada que o algoz ele tem mais força evolutiva para ressarcir e ir para frente. Então, depois ele tem que puxar a vítima. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a vítima abre mão, ela abre mão do direito dela, teoricamente, do direito que ela teria de cobrar algum ressarcimento, e ela vai embora, e o algoz fica parado. Então, isso aí, assim, a gente tem que ver, grilhões, né? Quais são as nossas algemas, né? O que a gente tem que se libertar, né? As mágoas e os melindres que aprisionam mesmo, né? Exato. Nesse caso. Os algozes teimosos permanecem agrilhoados entre si. Então, o que são? Qual é a palavra boa aí? É a teimosia, eu acho. E eu lembro que tem uma pensata no léxico, na verdade, tem uma frase do professor Valdo dizendo que tinha um amparador, chegou para ele uma vez e falou que ele estava estudando esse amparador, né, de alto nível, disse que ele estava estudando porque ele achava nos estudos dele que a base de todos os fracassos das consciências que caíam e davam para trás era a teimosia. Estava na base. Então, o grande problema é a teimosia, né? Porque, às vezes, se você não é teimoso e alguém te mostra um erro seu, você vai buscar a reciclagem. Se você é teimoso e alguém te mostra um erro seu, você se vira contra a pessoa. Né? Então, assim, a teimosia, às vezes, é o que agarra a pessoa dentro do curso grupocármico, principalmente. Às vezes, o amparador quer te ajudar, e a gente é teimoso. Às vezes, o amparador te mostra o caminho, você é teimoso. Às vezes, um amigo nosso mostra para a gente o caminho, te dá aquele toque, mas você é teimoso, que nem uma mula manca, e você não abre mão da sua opinião, porque é muito importante você se posicionar em tudo que... Ok. Então, assim, a teimosia, às vezes, é o que mais atrasa a evolução. Isso tem que pensar, eu lembro do professor Valdo falando isso, desses amparadores, a gente tem que prestar muita atenção, né? Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: a gente não deve ser submisso, né? E nem, vamos dizer assim, abaixar a cabeça para nada, ser carneiro, carneirismo. Né? Por outro lado, a gente também não deve ser teimoso, no sentido de querer sempre ter razão. Às vezes, sabe, aquela coisa da autoridade evolutiva fala mais alto do que a sua razão. Isso não é o fato de você ser submisso ou de você abaixar a cabeça, ou mais, de você não aplicar o princípio da descrença sempre. Não, você tem que ter muito discernimento para isso, né? É aquela coisa, a irresistibilidade evolutiva às vezes fala mais alto. E a gente tem que ir atrás, até para dar um crédito. O princípio da descrença vai agir depois. Fala assim, eu vou dar um crédito. Isso aqui eu estou sentindo com o amparador que eu conheço, que eu sei muito bem como é que é essa maturidade, está me dando uma intuição, uma direção, eu vou. Apesar de não entender agora, né? Eu vou, eu aceito a autoridade cosmoética dessa consciência. Depois eu vou questionar. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Eu vejo que o princípio da descrença é isso aí. É você questionar sempre. Agora, a pergunta é, quando? É o tempo todo antes? Ou a gente deve dar um crédito cósmico? Estou lançando ideias, né? Não estou dizendo que eu estou pensando certo, mas é assim que eu penso hoje em dia. Então, digam aí o que vocês acham. Não sei se a Alane estava aí, depois eu queria que a Alane falasse um pouco para a gente sobre a questão da interprisão grupocármica
e a escrita do livro, né? Ela que é coordenadora da Editares, ela deve ter visto vários casos, né? A Ilane, né? O que você acha? Fui Diga lá. chamada Você a foi falar. convocada. Convocada. Tudo bem? Boa tarde. Pode perguntar de novo, Edu. A escrita do livro e... Eu estava pensando, porque eu acho que, assim, sem dúvida, né, Elane, a escrita do livro é uma excelente forma de recomposição, né? Você está lá recompondo, e principalmente quem escreve o livro, basicamente está escrevendo para o grupo, né? É difícil a gente escrever um livro policárnico, assim, sabe? Sei, talvez tenha, né? Mas, assim, basicamente, os primeiros livros você está escrevendo para o seu grupo evolutivo. E pode ser um livro que seja um livro com um viés de recomposição, né? O que você acha? É interessante que quando eu entrei aqui na sala, eu fiquei lembrando, a gente tem um livro, né, que chama Acertos do Pocárnico, se eu não me engano, um livro que saiu no final do ano passado. Eu vou já dizer o nome para vocês. Pelo que eu experienciei nesses últimos 2 anos, e coisas que o professor Valdo falava, realmente tem aquela tendência, como você fala, né? O primeiro livro, seja ele qual for, tem um viés biográfico, né? Autobiográfico, de atendimento realmente às pessoas ali, ao grupo, né? Essa tentativa de colocar para fora ali, ou de tentar fazer um acerto através daquela escrita, né? Então, foi isso aí que eu observei. Você tem razão aí nessa tua, né, essa tua explanação. E eu acho assim, como o professor Valdo falava, às vezes você tem que escrever muitos livros para você começar a desenvolver uma ideia totalmente nova, já deslinkada. Parece que você está mudando desses níveis, né? Ali entre 1 e o 4, você está começando a desapegar de um e começar no outro, e você começa a avançar. É a mesma coisa que a gente vê assim, verbete. Você começa a escrever verbete, os primeiros são aquelas coisas mais básicas que você teria que botar para fora a partir da tua experiência, pelo menos eu penso, né? Até esclarecer. Depois você vai pesquisando mais, vai começando a ter outros pensamentos mais livres, né? Tirando de foco a tua pessoa ou o atendimento do teu grupo. Então, assim, eu também penso assim que nem você, sabe? Pelo menos é o que eu tenho visto aí nesses 2 anos aí na Editares. Mas fazendo uma atualização, Eduardo, eu já passei o bastão para frente, tá? Só para te saber. Ótimo, então você mudou de estágio, você está certíssimo. Mudei. Atendeu o grupo e mudou de estágio, é isso aí. É isso aí. Então, eu já passei a coordenação, né? Agora a Cris Elvanger. Ok. Aí, por isso agora que eu estou tendo mais um tempinho para dar uma respirada e participar dos debates. Sim, assim. mas é isso. É isso aí. Então, Muito essa respirada eu acho que é isso, viu? Porque, é claro, a gente está falando de macro estágios, né? A gente dividiu em 5. Você vê, dividir a evolução em 5 etapas é macro, porque isso aí pega um monte de subdivisões, de nuances e tudo, né? Mas eu acho, né, Lani, que a gente tem pequenos movimentos de recomposição, pequenos movimentos de libertação. Você vai, aos poucos, desatando os nós. E se a gente pensar na própria questão do livro, né, talvez tenha uma própria escala de obras de GESCONs, né? Você, como falou bem, começa com um livro básico que vai atingir aquilo que está mais na sua frente. É igual o TENEPS, né? Você começa primeiro atuando nos seus assediadores, depois você limpa o assediador dos outros. Então, você primeiro vai na camada do livro, ou do segundo livro, talvez a Mega GESCON, essa já tenha um teor mais, talvez, policárnico, né? Você mira no maior, no todo, uma coisa que não é mais o seu ego. Você já está deixando uma cápsula do tempo para você e para os outros. Uma coisa que você falou aí, que agorinha que eu acabei de lembrar, desse teu atendimento ao grupo, deslink também, depois que você assiste, é a própria liderança, né? Então, nessa questão aí, uma liderança, nesse caso, frente a uma IC, então, é aquela coisa, você fica desnudo, né, perante ali todos os teus amigos, não vou dizer inimigos, né, vou dizer pessoas que estão ali dentro, que concordam ou não concordam com o teu trabalho, e você
assumir uma postura e falar assim, eu estou aqui para fazer esse trabalho e atender o maior número de pessoas possíveis. Essa que é a lucidez que eu tenho nesse momento. Pode ser que mais para frente eu seja uma pessoa mais evoluída, mas a gente vai fazer o que dá para agora, para esse momento, né? E é um mega desafio, e eu acho que nesse caminho a gente vai atendendo muita gente, Eduardo. Muita gente. A gente vai dando uma... Começa ali, você já está ali na recomposição, né? Porque é muita coisa para você mexer. Então, é um exercício bem interessante, né? De atendimento aí desse grupo Karma. Eu gostaria de entrar nessa conversa aí, pegando essa ponta da Lani aí, que é que, embora a gente tente, por uma razão didática, né, Eduardo, estipular esses estágios, né, e como você bem falou, eles são permeados, né, um permeia o outro, a gente não está bem em um, né, assim como todas as escalas que a gente tem, né, é uma aproximação, mas o que eu acho interessante é observar que o que muda mesmo seria o grau de lucidez da pessoa dentro daquilo de onde ela se encontra, né? Da realidade onde ela se encontra, né? Porque, se formos pensar bem, isso me parece lógico, cada vida que se monta, cada realidade onde a consciência está inserida, tem todas as demandas que lhe pertencem, as demandas assistenciais que lhe pertencem, né? Ou seja, nada está fora do lugar. Então, o que vai mudar é o grau de lucidez da pessoa em relação a essa necessidade de atuar, né, de uma maneira positiva, profícua, lúcida, né, e assim por diante. O que vocês acham? A lucidez, ela é verdade, né? Mas você tem que, a gente está aqui no Megacons, então a gente fala de lucidez o tempo todo. A lucidez, ela tem que se reverter em atitudes assistenciais, senão não serve para nada também. Aliás, até pesa na sua ficha, né? Imagina, você tem total lucidez e não faz nada. Isso para sua ficha é uma droga. Isso é aquela coisa do saldo da FEP, né? Uma coisa é a FEP corrida, outra coisa é o saldo da FEP. Aquilo que você tem, que você está expressando, é o pontual, a síntese. A síntese tem que ser em termos de interassistência. Então, você falou bem, né? Ter lucidez sobre a sua atual posição na escala grupocármica, né? No estágio grupocármico, é uma excelente coisa, mas é o início. Muito bem, quando você tem, e agora? O que você faz com isso, né? Então, assim, eu concordo com essa visão até que a Lani trouxe, né? A gente vai atendendo à medida em que as coisas vão se apresentando, né, para a gente. Então, assim, você faz o que é a ordem do dia, né? A gente não tem, por exemplo, né, Samir, condições de escolher qual grupo que a gente vai atender. Na prática, a gente não tem. A gente, que eu estou falando, a gente no nosso nível evolutivo. O que a gente faz, então? A gente atende aquilo que aparece. Da melhor forma que você... exatamente. O grupo que se apresenta. E outra coisa, a gente tem que estar preparado para o que se apresenta. Nem sempre a gente está. Muita gente é pego de surpresa. Por exemplo, muitas vezes se apresenta uma condição que a gente tem que assistir e a gente ainda não tinha feito a reciclagem que era necessária para aquilo. Isso é o gargalo. Fala assim, então, cara, tem que fazer agora, porque tu não fez antes. Gargalo é isso, né? Por que você não fez antes? Se tivesse feito antes, não seria um gargalo evolutivo. Então, você tem que fazer. Se você se sair bem, beleza, você vai. Então, assim, esse é o nosso... A gente vai jogando com planejamento, que é a mega prospectivologia lá do Valdo, e vai jogando também com um pouco dessa coisa de você... É uma taquiritmia, né? Pequena, mas né? Você faz o que dá para fazer na hora, com o que você tem. Eu lembro muito do professor Valdo falando assim, o pessoal perguntando, professor Valdo, qual é a técnica que você usa para fazer tal assistência? Eu falo assim, eu uso tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, que eu não tenho, também eu uso também. Na hora, não, a gente usa o que tem à mão, tudo, né? Depois você vai fazer sua análise 5 horas para ver se aquilo era técnica, se não é, se pode... Mas na hora que você está na ciência, você usa aquilo que você tem de recurso. Que o Carlos queria falar, né? Boa tarde, Eduardo. Aqui na página 5, acerto grupo kármico, no item razão,
A falta de reconciliações grupocármicas é a razão principal de a maioria das consciências não disporem de amparador extrafísico. Estão vivendo ainda na influência de guias cegos e assediadores extrafísicos. Então, o que nós devemos fazer é atuar agora para fazer essas reconciliações, não esperar para depois. Isso aí é uma urgência, né? Nós temos urgência a isso. Porque, como diz aí, as consciências têm um nível de evolução diferente uma da outra. Então, hoje nós estamos aqui, temos a oportunidade e depois essa outra consciência evolui mais rápido, se distancia da gente e a gente perde aquela oportunidade. Né? E aí, para encontrar novamente, fica mais difícil. Você poderia comentar isso aí para a gente um pouquinho, Eduardo? Sim, Carlos, interessante esse parágrafo, né? Porque, olha só, falta de reconciliações é a razão principal da maioria das consciências não disporem de amparador extrafísico, vivendo ainda na influência dos guias cegos. Então, você vê, existe uma reconciliação que ela é feita também com as consciências, ou com as consciências em geral, né? Quem é aquele guia cego que está com você hoje, ou que está comigo hoje? É o cara que eu não fiz a reconciliação, ou não fiz o esclarecimento, ou não fiz a orientação, ou não fiz o encaminhamento, né? Aquela coisa está falando nisso. Você aplica sempre esse polinômio. Alguma coisa eu não fiz com ele. Então, ele não está lúcido, né? E ele está comigo. Esse é uma consciência que falta reconciliação. Falta ainda um entendimento maior, né? E a gente pensa de reconciliação, a gente pensa, eu matei o cara, agora... Às vezes não é. Às vezes a reconciliação mental somática é aquela de que você orientou mal. Você não matou o cara, não fez mal, mas você orientou mal. E ele seguiu sua orientação. Pensa bem, né? Muitos de nós aqui, eu possivelmente me incluo nessa, a gente está numa condição de ex-líderes de, vamos dizer assim, do passado, né? Dos gurus, dos mestres, daquelas pessoas que tinham os discípulos, né? Então, tudo isso é gente para reconciliar. Você não matou ninguém. Pelo contrário, você não queria nem fazer o mal. Mas a sua falta de lucidez criou interprisão. É sutil isso, né? Mas olha, isso aí é aquela coisa, né? À medida que a gente vai evoluindo, as sutilezas ficam mais concretas. O que antes não era importante, agora passa a ser prioritário, né? Então, esse pessoal que você não deu a orientação correta é o grupo que a gente tem que fazer a reconciliação. Para quê? Para deixar de ser guia cego e virar amparador. Para deixar de ser aquela pessoa que acha, que tem certeza que está ajudando os outros e está prejudicando, para ser uma pessoa chamada para o curso intermissivo. Então, na liderança intermissiva, o que você vai fazer é chegar lá nesse pessoal e falar, expor o seu caso, mostrar o seu exemplarismo de como que você fez reciclagem, como que você agora está numa condição melhor, né, evolutiva, e você fala assim, olha, o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz reciclagem, e eu fiz um negócio que chama curso intermissivo. O que você acha? Então, você vai chamar ele para essa lucidez. Isso aí é reconciliação. Isso é recomposição de um nível melhor, né? Eduardo, uma outra questão que tu levantaste ali. Opa, alguém? Não. No começo foi se ter feito intermissivo é um passaporte, né, automático para estar num estágio mais avançado, né? Eu acho que dá para aprofundar nesse negócio aí. Essa discussão é boa, né? Então, vamos lá. O que vocês acham? O curso intermissivo é passaporte para um estágio melhor do curso Grupo Karma? Assim, a gente poderia chutar que seria o da recomposição, né? Que você está ali. Será? Ou não? Não necessariamente, talvez. Eu acho que tem comer muito feijão, né? Assim que a gente diz, né? Eu penso que, na minha opinião, não é, né? Não é o passaporte, não. Porque, às vezes, a gente passou na condição... ou você estava quase assistido no curso intermissivo, ou você estava numa condição de lucidez bem, rasa, né? E aí a gente chega aqui ainda no rame-rame, ainda fazendo muita careta para fazer as coisas. É o que a gente, pelo menos aqui, no nosso grupo, a gente enxerga.
precisa de muita reciclagem, visão de conjunto, lança-mão de trafores, lucidez para recuperar os cões. Eu acho que tem muito trabalho, assim, sabe, para poder você afirmar que o curso intermissivo foi assim um passaporte para você estar mudando de estágio rapidamente, chegar lá, né? Na minha opinião, complicado. Não é um passaporte, a gente pode dizer que é um passaporta, né? Você passou pela porta no curso intermissivo, o que você vai fazer lá dentro é um problema seu, né? E você falou bem, assim, a maioria do pessoal do curso intermissivo, no início, nessa primeira vida... Na minha opinião, partindo do princípio que esse, segundo o professor Valdo, é o primeiro curso intermissivo nosso, para nós chegarmos à Conscienciologia, esse curso intermissivo foi o princípio do começo para a gente vislumbrar essas mudanças necessárias a serem feitas, para termos oportunidade de fazer essas reciclagens. Esse entendimento desse curso intermissivo, considerando que provavelmente tenhamos sido resgatados da baratosfera, nos foi dada a oportunidade, muitas vezes dentre muitos do nosso próprio grupo, né? Por alguma razão ou por, vamos dizer assim, por algum esforço que tenhamos tido em outra vida, mas o empenho e o esforço, sei lá, mas por alguma razão essa responsabilidade nossa ainda é maior, ainda é muito mais responsabilidade do que as pessoas que não tiveram curso intermissivo, na minha opinião, eu vejo assim, mas que não é um passaporte para mudar de patamar, acho que de jeito nenhum. É uma oportunidade que nos foi dada de aproveitar ou não esse conhecimento, né? Aproveitando que eu estou com a palavra, no final da 4ª página, o professor Valdo coloca assim, que ainda permanecer com a rusga cronificada, com a outra consciência, ainda se torna pior quando atinge 3 ou mais consciências. Quer dizer, a gente pensa assim, nossa, não precisa ser muita gente, não. Basta pensar que você tem uma rusga hoje, aqui ou acolá com uma pessoa, amanhã com outra, e isso vai se tornando um grande grupo, e aí começa a questão da recomposição ainda se tornar muito mais ampla e mais complexa. Hoje, amanhã, inarredavelmente, a multidão começa a partir de 3 consins, quer dizer, você não precisa ter rusga com muita gente para ficar presa ao mesmo patamar ali evolutivo. Basta a rusga com uma pessoa, é o suficiente. Então, assim, é muito sério isso. Você começa a analisar isso com muito mais profundidade, muito mais responsabilidade. Porque tem aquela questão também de que cada consim tem não sei quantas consciex, né, atreladas a ela. Então, não são 3, é bem mais de 3, né? E os efeitos, por exemplo, pensa bem, o efeito do livro ou do próprio exemplarismo da pessoa que faz recim, como que isso repercute em muita gente, né? Às vezes não é uma pessoa só, às vezes é o grupo mesmo, né? Aquelas questões que você trouxe, Eduardo, eu queria voltar à questão do tenepsista pode estar em qualquer um dos estágios. Certo. Como é que o tenepsista, vamos assim, a ideia é que o tenepsista evolua gradativamente, sempre, né? Agora, ele poder se encontrar em qualquer um dos estágios, eu vou voltar aos estágios lá, mas ele estaria, o tenepsista, ele se localizaria em que estágio aqui, desses 5 estágios aqui? Então, essa é a pergunta. Ele é 25%, da escala evolutiva. mas nesses estágios aí. Então, essa é a questão, né? A pergunta é, a TENEPS, ela é indicador de algum dos estágios do curso do Pocarno ou não? Ou ela é um elemento e ela pode variar? O tenepsista ele pode estar fazendo TENEPS, mesmo estando em qualquer um desses estágios ali. Mesmo estando ainda no estágio de interprisão?
Tem que ver a ficha da pessoa. Às vezes a pessoa ela é assistencial, ela faz assistência num certo nível dela, mas se você olhar a ficha evolutiva dela, ela está totalmente com o rabo preso ainda, né? E você lembra uma coisa que foi discutido muito com o professor Valdo, é o seguinte, é aquela coisa da tisna, né? Se você ainda tem elementos que te prendem demais a um estágio inferior, você está nele, apesar de ter elementos de outros, né? Mas assim, se você for olhar, você tem que resolver a interprisão ainda. Aquela coisa, né? Você tem outros, ok, tem outros elementos, mas você tem que urgentemente resolver o seu problema de interprisão. Às vezes, não é interprisão com todo mundo, que a gente deu o exemplo daquele mega assediador da máfia, né? Que é o cara que... Esse é um caso de livro, né? Mas vamos supor que a gente é muito bacana, assiste muitos outros, escreve livros, faz verbete, mas num certo contexto, num certo holopensene, aquilo ainda te pega, né? Vamos supor, o cara veio da religião, ele tem ainda uma mágoa disso, da religião. Ou o cara, por exemplo, ele tem mágoa do militarismo. E vocês já viram quanta gente que é contra o belicismo, que é totalmente belicista na personalidade dele? Ele usa o belicismo para combater, para lutar contra o belicismo. Isso é incrível, mas né? Então, às vezes a pessoa ela está, por um lado, puxando para a TENEPS para ajudar, ela quer ajudar, faz força. Por outro lado, ela está totalmente na interprisão, naquele grupo, naquele contexto. Às vezes pode ser setorial, né? Então, eu assim, estou falando porque o próprio professor Valdo falou isso, né? Que isso aí é uma condição que não coloca, não diz para você qual é o seu estágio evolutivo, né? Mas ele falou o seguinte, que, primeiro, que a TENEPS é basicamente grupocármica, então você está totalmente dentro de algum desses estágios do grupocármico, né? Do grupo karma, por exemplo, a pessoa que está ali totalmente na policarmalidade já não é mais caso de TENEPS, já ficou pequeno para ele. E o que acontece? Ele falou assim, a pessoa ela pode não fazer TENEPS e está até num estágio mais avançado, mas não faz TENEPS nessa vida. Quando ela começar a fazer, ela já está com tudo pronto, vai longe, sabe? Vai que nem um foguete. Então, às vezes, é uma questão do contexto atual, das conjunturas. Olha só o caso, por exemplo, lá do Sebastião Caldas, para a gente analisar, né? Possivelmente não fazia TENEPS naquela vida, mas estava como infiltrado num contexto específico. Isso, aquilo que você olha, a TENEPS é intrafísica, totalmente, né? Você olhar a TENEPS, você está olhando um retrato intrafísico daquela consciência, às vezes não condiz com a condição dela como consciência. Então, assim, a TENEPS, ela é muito, para a gente, tá no top, né, das nossas prioridades, e é a coisa mais inteligente, talvez, a ser feita, mas ela, por si, ela não diz sobre o seu nível evolutivo. Até porque há tenepsistas e tenepsistas, né, Rita? A gente sabe, né? Então, assim, eu conheci gente que fazia TENEPS há mais de 10 anos dentro da religião que ela não abria mão. Então, todo dia ela ia para o quarto, ficava 1 hora, e outra coisa, a pessoa boa, uma pessoa boa, sabe, assim, uma índole boa. Ela estava realmente querendo ajudar, mas ela estava na religião e ela achava que podia fazer TENEPS dentro da religião, não, botava o santo dentro do quarto TENEPS. Ela ia todo dia para o quarto, ficava lá 1 hora pensando bem dos outros. Aí eu te pergunto, isso é TENEPS? Quem vai dizer que não é? Eu não sei, né? Como é que eu vou saber? Não sei. O amparador sabe. Mas não é estranho isso? Então, assim, só o fato da pessoa fazer o procedimento da TENEPS não quer dizer nada. São sutilezas, isso tudo é sutileza, né? Hã? Sutilezas. É E sutileza, como você né? trouxe também essas personalidades que não eram ligadas à Conscienciologia e que faziam um trabalho assistencial muito grande. Como você falou, isso deve abrir as portas para a próxima, né? Exato. A base de tudo, eu penso que é a avaliação da nossa FEP o tempo todo, né? Tem outra coisa também que eu acho que é o seguinte, a gente está levantando indicadores, né? Agora a gente pode perguntar para a gente mesmo na autolocalização. Você se sente mais livre do grupo karma? Isso é uma boa questão, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver. Assim, por mais assim, subjetivo que seja, eu acho que essa pergunta é muito legal de ser feita. Como que você se sente? Você se sente mais livre? Porque a gente tenta levantar indicadores objetivos e às vezes é difícil você elencar uma lista com 100,
mas a gente tem essa percepção íntima que tem a ver com o nosso holopensene. Isso aí, eu acho que assim, quanto mais lúcido a pessoa é, mais esse indicador ele é válido, esse indicador subjetivo, sabe? Essa pergunta vai, se você tem lucidez, se você está lúcido, essa é uma boa pergunta para ser feita. E a gente sente realmente quando está mais preso, quando está mais livre. Eu te pergunto, outra pergunta boa também de responder, com quais grupos você se sente mais livre? Tem grupos que você está mais para libertação e outros você está mais para interprisão ou para vitimização? Então, assim, talvez seja uma questão também da gente ver setorialmente na nossa vida quais são os holopensenes nossos onde a gente atua, né? São os bolsões. Em qual bolsão você está dentro da escala do grupo kármica? Você também atua de forma diferente, dependendo do bolsão que você está, né? Isso tudo são questões para a gente pensar. Essa segunda questão é bem boa, né? Porque é fácil da gente, com o próprio exercício da TENEPS, a gente identificar os grupos que a gente está mais solto ou mais preso, né? Pelo próprio público-alvo, né? Que a gente tem. É verdade. Em alguns deles você se sente mais solto para atuar, em outros você já não tem total condição, né, de atuar com a mesma liberdade, digamos assim. Não, e outra coisa, eu estava falando da religião e do militarismo, ou da monarquia, né? São exemplos assim clássicos, né? Aí, assim, quando você ouve essa palavra, te dá um frio na barriga, você já não está na libertação. Esse é um indicador fisiológico, é um indicador somático, né? Você ouviu falar de igreja, te deu um frio na barriga, meu amigo, então sinto muito. Na Isso ainda libertação você não incomoda? está. O que mais incomoda? Um outro sinal é se você fala mal desses grupos, né? Exato. Se você vira o rechaço, né? Rechaço. E outra coisa, é o cara que faz a cruzada, né? Eu tenho essa imagem muito na minha cabeça, né? O cara, ele não só é contra a religião, ele faz uma cruzada contra a religião. Ele não só é contra o militarismo, ele junta um grupo, uma guerrilha para lutar contra os militares, né? Assim, ele quer impor a paz à força. Então, isso é, por mais que pareça engraçado isso, mas é real. E a gente, às vezes, lida com isso, né? Vê isso. Eduardo, eu estava lembrando daquela primeira pergunta que você fez aqui. Você se sente mais livre, né, em relação ao seu grupo Karma? Do grupo Karma, a primeira pergunta ali. Eu lembrei de uma fala do professor Valdo que ele dizia assim, se você olha a tua família tem mais de 17 membros, você está muito enrolado, né? Tem interprisão, tem consréu. Vocês se lembram disso? Sim. Então, é uma coisa interessante. Tem mais de 17 pessoas, está enrolado. É verdade. Esse é um indicador também, é isso aí. Exatamente. Fugir, então, né? é uma coisa muito você nasceu interessante. Lá, né, Lani? Assim. Exatamente. Você escolheu o seu grupo, né, por hipótese, você foi orientado, né? Estava com uma lucidez melhor no extrafísico e nasceu ali para fazer recomposição. Então, esse é interessante. Então, assim, uma coisa também que eu observo é o caso, assim, no início da minha vida, eu fazia muito, o meu grupo precisava muito de mim, digamos assim, e eu atendia bastante. Depois a coisa foi liberando, e hoje eu posso te responder. Eu falo grupo Karma familiar, aquele mais próximo da gente ali, né? Eu hoje me sinto mais livre, então é uma sensação interessante isso, sabe? Porque você se sente liberto para fazer o que você pensar em evolução, né? Porque assim já não estão te puxando tanto, precisando tanto da tua energia, e você pode ser mais large com a tua energia, ou seja, assistir muito mais gente que só aquele grupo, aquele núcleo, né, familiar. Então é uma sensação muito muito interessante essa. E é interessante isso que você falou, a família é um bom exemplo daquela questão de você mudar de fase ao longo da vida, né? Porque você pode estar preso totalmente com eles até uma certa idade e depois você se libertar, né? Tipo assim, você passou aquela etapa e você se sente totalmente livre. Então, você mudou a sua inserção dentro do estágio daquele grupo Karma, né? Isso é muito comum, né? Outra coisa que a gente tem que pensar também, né, pessoal? O Salano está falando assim, a gente vem numa família grande, e claro, né, a gente está naquele contexto, não tem como tirar o corpo fora. Você veio ali, é um fato. Porém, a gente tem que pensar também, é muito difícil analisar isso porque tem um infiltrado cosmoético. E, claro, quando entra infiltrado, todas as nossas análises vão para o buraco, porque ele é infiltrado. Então, assim, é óbvio, né? Se ele é infiltrado, essas análises objetivas, elas já não servem mais.
você teria que ver os bastidores, teria que ver a ficha, teria que ver o contexto dele lá com o evoluciólogo da ProEx dele. Então, assim, tem essas duas coisas, né? Por isso, né, Elane, que analisar o Valdo é difícil. Porque às vezes você não encaixa ele em nenhuma das caixinhas da Conscienciologia. Mas que coisa! Pois é, o nome disso é infiltração. Não, e aquela coisa lá que eu lembro do exemplo, que nessa vida ele mexeu com uma fábrica de bebida alcoólica, ele dizia que ele era infiltrado, né? Então, assim, são contextos que, assim, realmente a análise da FEP. Por exemplo, eu me sinto ainda incompetente para fazer essa análise sobre a minha própria pessoa, imagina de outras pessoas, porque falta uma lucidez, né? Falta uma recuperação de cons bastante significativa para você ter essa certeza, né? Então, isso é muito interessante, tem que ter muita cautela, né, para fazer uma afirmação dessa, é muito interessante. Por outro lado, essa questão de se sentir mais livre em relação ao grupo é um indicador factível, né, para cada um de nós. Assim, né? Dá para a gente aplicar e fazer essa relação, né? Com a família nuclear, principalmente. Agora, eu fiquei pensando aí, Lani, se a gente não poderia também errar, né, nessa avaliação, né? A gente se sente mais livre, né? E, na verdade, a gente não é tão livre, né? A gente tem um erro de avaliação. É possível, é possível. Agora, assim, qual a sensação que eu tenho no meu caso? É que eu fiz o máximo por todos que eu podia dentro daquele momento evolutivo que eu estava, inclusive até hoje, né? Eu fui como é que eu posso dizer, no máximo das minhas energias, da minha assistência, para deixar todo mundo atendido, digamos assim. E essa sensação me dá hoje a certeza que eu estou mais liberada, entendeu? No meu caso. Então, eu tenho essa sensação boa de que eu estou mais liberada, né? Por conta disso, eu fui à exaustão mesmo, sabe? Das minhas capacidades. Então, é essa sensação. Tá bem. Mas pode haver um erro da autoavaliação, né? Depende muito do que a pessoa, da lucidez da pessoa, né? Sim. Isso pode acontecer sim, de a gente ter um erro de avaliação, porque eu me considerava totalmente já livre do grupo karma mais próximo, familiar, e não era bem assim. Eu voltei, tanto que eu voltei para o lugar onde eu havia saído para poder atender o grupo karma, que tinha questões específicas que tinham ficado mal paradas e aparentemente estavam bem, sabe? Então, assim, houve um erro de análise, de interpretação, e que essas pessoas do grupo ainda precisam muito dessa assistência pontual. E eu já me considerava mais liberada. Aí eu queria trazer a questão, Eduardo, que você colocou aí. Estar numa CCI nos dá ideia da localização na escala grupo kármica? O que você me diz, o que os colegas acham dessa questão? Podem falar, pessoal. Você fala daquela pergunta-chave lá atrás, qual a minha autolocalização dentro do curso Grupo Kármico ou não? É isso que você está perguntando? Estar uma CCI nos dá ideia da nossa localização na escala grupo kármica, nessa escala de 5 questões? Olha, pode acho ser que é individualíssimo. É como o Eduardo estava falando, né? A gente está aqui, mas não é garantia de nem um ponto mais de evolução em relação a qualquer pessoa, né? Então, qualquer colega. Então, eu continuo achando que o negócio é individualíssimo. Agora, se a pessoa mudou para Foz, essa é a minha opinião, se a pessoa está nessa CCI, não, a CCI é geral, né? Mas eu falo do grupo de Foz, que a pessoa deixou tudo que ela tinha, né? Toda uma vida, às vezes, totalmente diferente, e veio para cá, que aqui é Conscienciologia na veia, 24 horas. Eu acho que a gente tem um encantamento cosmoético para pensar mais nessa questão de recomposição grupocármica. Isso sim eu vejo, pelo meu caso, né, que eu fiz esse movimento, atravessei o país. Tem gente que atravessa o mundo, né?
e para fazer isso, para estudar Conscienciologia, e aí tem um encantamento, porque senão não vale a pena estar aqui em Foz. Se você é o mesmo onde você estava e quando você mudou, então para que fazer tanta mudança na vida se você não muda todos os teus valores, a tua intraconsciencialidade, os teus investimentos, né? Pelo menos foi assim, é assim a avaliação que eu faço. Acho que já faz uma forcinha. Que existe um encantamento, concordo com você, Lani. Só que também existe a questão da pessoa não se envolver de fato com o trabalho do voluntariado na CCI e continuar só se beneficiando com as energias grupais, né, da própria CCI muitas vezes, e não querer enfrentar. E aí também eu considero que ela fica num estágio, na minha opinião, num estágio estacionário também. Agora, eu vou fazer um contraponto, né? Isso aí sem dúvida, eu acho que não diz nada sobre a nossa localização evolutiva, nem grupocármica. Porém, tem uma coisa que o próprio professor Valdo sempre falava. Tem gente que sempre quis e tem o planejamento de mudar e não consegue, porque está com o rabo preso no grupo. Tem gente que tentou mudar para Foz do Iguaçu, para vir aqui para estudar, e teve que retornar porque estava com o rabo preso com o grupo. Então, essa pessoa tem um indicador para ela que ela não está com esse grau de liberdade que ela achava que tinha. Então, uma coisa assim, a pessoa quer fazer a ProEx dela, às vezes a ProEx dela é em outro lugar, na base que ela está, ela vai fazer o trabalho lá, isso é uma coisa. Agora, se a pessoa sente que quer se mudar para Foz ou para outra Cognópolis qualquer, e não consegue, isso é um indicador do curso grupocármico, sim. Isso do estágio, sabe? A pessoa está com o rabo preso ali, ela não foi liberada para ir. E tem gente que volta, né? Então, eu lembro o professor Valdo falar assim, de modo geral, claro, né? Por exemplo, quem já nasceu mais próximo aqui do Brasil, da Conscienciologia, tem uma indicação de que está um pouco mais liberada. Quem teve que nascer em outro local e depois até veio para cá, tem o rabo mais preso. Outra coisa, quem vai para a África na próxima... Quem quer trabalhar e vai para a África na próxima vida, né, na próxima vida intrafísica, é quem está mais liberado em termos do grupo karma geral. Porque senão a pessoa vai ter que voltar para a Europa, o intermissivista vai ter que voltar para o lugar onde ele estava, onde quer que seja. Ele não tem ainda aquela carta branca, sabe? O passaporte liberado total para ele poder ir nesse fluxo do trabalho evolutivo. Ele ainda tem contas a pagar. Então, isso é a indicação do curso Grupo Kármico. Assim, quem planejou mudar para Foz e conseguiu, isso eu acho que é um indicativo. Não quer dizer que a pessoa esteja em lugar nenhum, mas é um indicativo para ela analisar sobre a autolocalização dela, alguma coisa de liberdade ela já tem. Eu lembro do professor Valdo falando o seguinte, olha, se a pessoa conseguiu chegar aqui, no caso na Cognópolis, aqui de Foz do Iguaçu, e chegar e procurar a gente, é porque o amparador conseguiu trazer, isso significa que ela tem mérito. Então, não é todo mundo que às vezes o amparador quer, às vezes a pessoa não consegue, né? Esse não conseguir é também uma questão de rabo preso. O que vocês acham, né? Tá. Eu vou falar. Obrigada. Então, o professor falou no início, né, sobre as questões do curso Grupo Kármico. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, uma pessoa, ela pode estar numa situação na vitimização e outra situação melhora um pouco para frente. E a minha pergunta é o seguinte, digamos que ela esteja numa situação estudando e tal, e ela tenha uma lucidez sobre um acerto, vamos dizer assim, que ela tenha que fazer, e nessa oportunidade ela consegue reverter um padrão de assistência muito bom para uma outra pessoa que, por hipótese, pode ter sido um débito de vida passada. Essa situação, ela conta num nível de assistência bem maior do que... eu estou perguntando isso porque uma vez que o professor Valdo falou, eu lembrei que ele falou na tertúlia, que quando uma assistência que uma pessoa faz, que aquilo reverbera na vida dela e melhora a vida do outro, como se fosse um banho de loja, aquilo, ela ganha assim, não é a palavra certa, mas ela
tem uma conexão muito forte com a questão da interassistência, e isso pode melhorar a vida dela. E aí, quando o professor falou aqui nas questões, reflexões dos acidentes e doenças crônicas, que a questão da melhoria da FEP, isso pode ajudar a pessoa no como que ela vai sair nisso. Então, quer dizer, fiquei pensando, a questão é egokármica, porque a gente precisa melhorar a si mesmo, com a intenção de melhorar os outros, que não é nem um lado e nem o outro. Então, eu entendi que o curso Grupo Kármico parece uma escola de aprendizagem, onde a gente começa a entender por si que a gente é uma parte de um todo, e que a interassistência, às vezes, numa situação de que você pensa naquela oportunidade que você tem de melhorar o outro, e você consegue melhorar, que eu digo assim, da pessoa repaginar a vida dela, ela para melhor, essa questão da FEP, ela tem uma melhoria, é isso que eu quero entender, a FEP dentro do curso Grupo Kármico. Porque quando você falou, Eduardo, professor Eduardo, na questão das reflexões ali, ó, acidentes graves e doenças, eu fiquei pensando o nível que pesa, e o nível que pesa para uma pessoa ter um acidente, parar a vida dela, e o nível que, digamos, que ela passa por um momento e aquilo ela consegue passar, claro que não importa de que forma, mas que ela passe e ela sai na frente melhor e consegue ajudar mais. A minha pergunta é essa. O acidente, né? Então, pegando o final da sua pergunta. O acidente, ele é um indicador de como que a vida está te enxergando, como é que você está inserida dentro do Max Mecanismo, né? Isso é total, né? Então, veja bem, uma coisa é o acidente, a pessoa pode ter até uma série de acidentes, tem um estigma que só acontece acidente com ela, tem muita gente assim. Isso é um indicador de onde que ela está totalmente enrolada, né? Outra coisa é vamos supor, o evoluciólogo, que a gente sabe que ele entra nas situações que são críticas, que já são aqueles holopensenes carregados e que vai acontecer um acidente ali dentro, ele às vezes entra naquela imagem metafórica, ele entra na casa que está quase caindo para a casa cair na cabeça dele, porque ele sabe lidar com aquilo. Então, esse é o evoluciólogo. Então, são dois estágios diferentes, né? Quando você analisa o acidente, tem que ver que tipo de acidente é, que tipo de situação e as doenças crônicas, como que você se sai com elas, né? A doença crônica, de modo geral, eu acho que já é um indicador de que ali você está devendo, né? A doença crônica, né? Tem também a condição do macrossoma menor da doença crônica. A pessoa pode ter um macrossoma menor, em que ela tem, por exemplo, uma doença que acompanha ela desde que ela nasceu, e essa doença, né, Sandra, obriga ela a tomar uma série de cuidados que ela não tomaria se não tivesse. Então, é como se fosse aquela, vamos dizer assim, é uma senha que você coloca no seu macrossoma para que ele te direcione para uma certa condição. E a gente conhece vários casos assim, possivelmente a gente tem com a gente algum tipo de doença ou mini-doença que coloca a gente nos trilhos, sabe? Que sem aquilo a gente só ia fazer besteira. Isso é um tipo de macrossoma menor. Então, a gente tem que olhar doença, cada caso, tem que olhar acidente, cada caso. É muito difícil de falar pelo acidente assim, o que acontece. Agora, a pessoa tem um acidente que ela morre, aí é uma outra coisa, né? Assim, ela foi vítima daquilo. Uma coisa é o acidente em que a pessoa se sai bem, caiu nela, ela foi alvejada porque ela estava fazendo, ela entrou no morro porque estava fazendo assistência, ela foi alvejada pelos traficantes, ela estava fazendo assistência, e mesmo assim ela saiu bem. Outra coisa é no caso lá do Sérgio Vieira de Mello, foi lá para a guerra, a bomba explodiu, ele morreu. Ele foi vítima daquilo. Então, livre ele não está, sem dúvida não está. Ele foi vítima, né? No mínimo na vitimização, né? A Zilda Arnes também. Então, assim, eu estou te falando, essa pergunta que você fez é uma pergunta complexa de dizer. Cada um tem que ver que tipo de acidente é, que tipo de doença é, qual é a taxologia da sua doença. É uma doença a gente pode usar aquela expressão de expiação e provas, né? É uma doença de autoeducação, é uma doença, por exemplo, de autoexemplarismo. Você já pensou quanto que
vamos supor que nasce uma criança com uma doença, um problema mental, como que muda o entorno da família? Quem disse que isso é negativo? Não sei. Agora, alguma prisão, interprisão ali tem. O cara pode estar limpando aquilo de um modo atacado para a família toda. Pensa bem, ele se coloca, vamos supor que nasce uma pessoa com um problema mental ali. Naquela família vai mudar a dinâmica da família inteira, né? Às vezes, essa pessoa, pelo cuidado que ela requer, ela vai ali desenvolver a assistencialidade de um monte de gente na família. E como que ela fez isso? Ela abriu mão do bem-estar dela para entrar naquela situação. Então, ela é infiltrada, pode ser, né? No caso, estou falando pode ser. No caso em que ela é infiltrada, então ela está ali pagando ali, vamos dizer, aquele estágio Grupo Carmo com aquela família. Às vezes é a última vez, às vezes aquilo limpou, sabe? Nesse caso da Zilda Arnes, o Valdo falou isso. Ele falou isso assim, olha, ela está lá, tal, mas aquilo lá, ela limpou aquela situação lá. Então, assim, na próxima ela já vai vir muito melhor. É como se você, faz beleza, paguei essa minha parte da parcela, na próxima eu já vou vir muito melhor, já vai ter uma condição melhor. Agora, é interessante a gente analisar a nossa vida, né? A gente já pode analisar alguma coisa da nossa vida e ver aonde que a gente se encaixa em vários desses aspectos, né? Por exemplo, o que a gente, todo mundo aqui, né, já passou por uma série de acidentes, já passou por uma série de problemas, já passou por uma série de crises, né? E a gente pode analisar em cada uma. Qual a origem ou a etiologia desses problemas, dessas crises que aconteceram com a gente, né? Foi uma etiologia do passado que você limpou, ou seja, você se saiu bem, né? Você passou por aquilo com maturidade e se saiu bem. É um tipo de problema que, pelo contrário, você carrega trauma até hoje disso, e aí você ainda tem que fazer mais reciclagens para limpar. É um tipo de problema que aconteceu por alguma falta de lucidez sua, ou seja, poderia ter sido evitado, mas você também entrou de gaiato naquilo. Então, tem uma série de nuances, né, que a gente pode avaliar. De qualquer forma, qualquer tipo de problema, acidente, dificuldade, doença que a gente passe, é um ótimo experimento conscienciométrico. Como você se sai dali, vai dizer muito sobre você, né? É aquela coisa, você sabe, quando a gente faz experimento científico, a gente nunca observa o que você está estudando parado, sozinho. Você sempre dá uma cutucada, né? Quem sabe de ciência sabe disso, né? Então, assim, você, por exemplo, você perturba aquilo que você está estudando para ver como é que ela se comporta. É aí que você estuda. Isso é a base da ciência, né? Você faz experimento assim. Você dá uma cutucada, a doença é assim também, né? Você está lá, aí você dá um remédio, você vê como é que aquele remédio atua. Então, você perturba e vê o resultado da perturbação. É exatamente assim na nossa conscienciometria. E pensa bem, se a vida intrafísica, a ressoma, não é uma mega perturbação na nossa consciência. Você fala assim, olha, agora você está com mega cons, consciex, e a gente vai botar você para um com. E aí eu quero, você vai ver como você se sai. É o máximo da experimentologia, é isso. E aí você vai, né, vendo como é que você vai, onde você cai, e algumas coisas que estavam encobertas pela sua condição de consciex mais lúcida, só vão aparecer quando você coloca nesse estresse. Aí é que você vai ver, então isso aqui ainda não estava bem resolvido. Então esse meu estágio aqui ainda não estava na libertação, viu? Quando eu entrei em contato com esse grupo, todos os meus espinhos de porco-espinho se ouriçaram. E agora? Então a gente vê muito, né? Assim, tipo, é um experimento muito bom. E assim, talvez seja esse o objetivo das ressomas. Pensa bem, por que você, numa condição de consciex lúcida, com todas as suas potencialidades, ia virar uma coisa que só sabe chorar e mamar, né? Então, assim, para quê? Justamente para você se observar, porque é desse experimento que vão sobressair aquelas doenças e feridas e cicatrizes e paracicatrizes que você não percebia. E aí você vai ter chance de tratar delas, que são as reciclagens. Tá. Posso falar? Então, Eduardo, eu queria aproveitar o finalzinho que tu falou das cicatrizes e paracicatrizes
para fazer uma seguinte ponderação assim. Às vezes tem pessoas que já estão livres do grupo karma familiar, pai, mãe, filhos, né, sobrinhos, estão livres de tudo. Mas ela tem diversas cicatrizes. Essas cicatrizes significam o quê? Que ela tem uma liberdade grupo kármica, mas ela ainda tem uma interprisão, grupo ego-kármico. Então, é gradativo como é que isso ocorre, como é que isso pode... Aí ela vai ter que fazer reciclagens ego-kármicas. Então, ela, em vez de vir nessa existência para cuidar do grupo karma, ela vem para cuidar do seu ego karma. É isso, trabalhar o ego karma. Eu acho, Zilá, gostei muito, você fez uma relação interessante em dois assuntos que, a princípio, a gente não faria relação, né? Que é o estágio do curso Grupo Kármico e as paracicatrizes, né? Legal, interessante. Uma boa relação. Agora, quando a gente pensa nisso, assim, só pontuando o que você falou, a gente sempre atua em termos de holokarma, né? Nunca é só no grupo karma, nunca é só no ego karma, porque aquilo que você faz para você no seu ego repercute no grupo. E aquilo que você faz no grupo vai acabar revertendo para você. Então, é sempre uma atuação holokármica. A gente divide dentro daquilo que é o que prepondera, né? O que é o maior efeito, né? Se é no grupo, se é na pessoa. Mas você está sempre mexendo no seu holokarma, né? Eu penso que, assim, no caso das paracicatrizes, você pensa assim, é igual uma cicatriz. Você tem um ferimento e aquilo vai cicatrizar. Não cicatriza de uma hora para outra. Demora para cicatrizar, né? E às vezes você tem que fazer tratamento, às vezes demora anos para uma cicatriz sair, às vezes tem uma que não vai sair nessa vida. Então, a mesma coisa assim, você às vezes está numa condição de recomposição grupocármica ou de vitimização, em que você sofre as consequências do grupo, né? Que reverbete com você. Aquilo vai poder criar uma cicatriz, sim. Claro, né? Aliás, não vai poder, né? Sempre cria, né? Sempre vai criar. Agora, cabe a gente cicatrizar ou não. Virar uma paracicatriz funcional ou aquela paracicatriz que sempre te incomoda, né? Que sempre que vai chover, dói aquela sua perna, tem aquela cicatriz que depende, né, de você. Mas, ó, o que eu acho, Zilá? Isso aí a gente fala assim, né? A gente está pensando numa vida, mas às vezes, isso aqui é escrito, né? Demora muitas vidas para você resolver uma cicatriz dessa. Pensa bem nesses 750 anos. Quantas cicatrizes que a gente não veio cicatrizando e ainda está cicatrizando várias delas, né? Então, isso aí é aquela coisa. Alguém falou, você veio nessa vida na família, e aí você tem lá um problema, e você está mais livre depois de uma certa idade, você sai de casa e está livre. Está livre naquele momento. Na próxima vida, talvez você tenha que voltar de novo naquela família e ficar até uma certa idade. Só que talvez, dependendo do seu, vamos dizer assim, da sua performance assistencial, você venha numa situação mais leve. E na seguinte, numa mais leve. E na outra, numa mais leve, até naquela em que você está tranquilo. Quando você está totalmente livre daquilo, naquele grupo é onde você pode assistir mais. É onde você é melhor amparador, né? Você já ouviu isso, né? A gente falar isso, o próprio professor Valdo falou assim, que a melhor assistência é naquela que o assistente entra sem culpa no cartório. Então, ele vai totalmente limpo. Aí, aquela coisa, ele fala assim, olha, eu estou totalmente limpo. O que tiver que acontecer, não tem problema. Se eu dessomar na assistência, vai reverter para mim, a meu favor. Porque eu entrei lá, eu não estou devendo, é a vitimização não cavada, essa condição. Então, assim, tem todos esses assuntos aí, mas é interessante fazer conexão das coisas, né? Paracicatriz, vitimização não cavada, curso grupo kármico, escala evolutiva e etc. Se a gente pensar bem, isso a gente tem visto muito no Megacons aqui, tudo tem que ser analisado e na realidade tudo acontece junto. Você não fala, isso aqui é paracicatriz, isso aqui é grupo. Não, é tudo junto. A gente separa. Outra coisa, você pensa assim, esse negócio de curso grupo kármico, 5 estágios, quem dividiu isso? Não tem divisão. A divisão é didática, né? O que acontece? A pessoa vai evoluindo e vai acertando
as contas com os grupos, pouco a pouco, paulatinamente, e também vai evoluindo na escala evolutiva, pouco a pouco, paulatinamente, e também vai ficando cada vez mais anônimo na sua assistência. Tudo isso acontece junto, misturado e de um modo contínuo. O que a Conscienciologia faz? Como é né, e o curso intermissivo também. Tenta dividir para que fique fácil para a gente entender. Então, dividir em 5 etapas é uma boa, que são 5 estágios, estão mais ou menos bem definidos lá. Mas se a gente pensar bem, tudo isso acontece, sabe? Assim, misturado. É simultâneo, né? Ele é direto, Simultâneo, né? misturado, assim, não tem... Não, assim, a gente é que faz, a gente aproxima a nossa didática à realidade. A gente não pode nunca cair no erro de tentar aproximar a realidade à nossa didática. Então, não é colocar a evolução em 5 níveis do curso Grupo Carmo. É tentar entender, né? Assim, ao contrário, né? Vamos entender como é que a gente pode estudar isso aí. Não, é que eu estou aqui, eu até estou aqui atendendo aqui, hoje eu estou na imersão, né? E a minha escrita, o título do meu livro é Libertação Grupo Kármica. Então, aí eu dei uma fugida legal. E vim para cá para ver isso aí. É uma honra, Zilá. É uma honra, então, ter você aqui. Você é especialista no assunto. Então, eu vim aqui para ver, eu digo, vou lá para aprender mais um pouquinho, lá para ver o que é que eu consigo sugar para trazer para o meu livro, né? Sim, não, e a gente está falando do livro, a gente está falando que você escrever um livro sobre esse tema, por si só já é uma libertação grupocármica, né? Nem que seja um capítulo de libertação. Então tá, muito bom, obrigada aí. Essa estimativa de 750 anos é intrafísico, né? Então, em tempo de planeta Terra, vai muito mais, né? Porque, no mínimo, são 12 vidas aí no mínimo, para fazer esse resgate, essa mudança, né? Mais de 1000 anos, então. Pois é. Eu acho que depende da pessoa, né? Isso é uma média, né? Ele coloca assim no mínimo e nos casos mais leves. Então, no caso mais grave, no caso do genocida, por exemplo, isso aí são milênios, né? Se é que a pessoa consegue. Quando a pessoa não consegue, é a transmigração. Quanto tempo demora a transmigração? Sei lá, né? Sei lá. Mas, por exemplo, 750 anos daria mais ou menos ali por volta de 1250, do ano 1250. Então, eu fiz essa conta aqui para a gente ver o seguinte. Vamos supor que agora a gente tivesse, né, na recomposição, ali no final da recomposição. Significa que em 1250, no ano de 1250, a gente ainda estava na interprisão. Então, né, sim, a gente não está tão bem, né? Outra coisa que a gente pode se perguntar também, né, John? Por exemplo, muita gente aqui estuda vida consecutiva, né? Consecutivos, né? Estuda vida passada. Eu pergunto, as vidas que a gente estuda, que a gente já está identificando, já está mapeando, qual o nível que aquela personalidade estava dentro do curso Grupo Carmo? É o mesmo nosso? A gente já está no mesmo? Ou não? Ou você já consegue identificar, não, esse cara aqui está na interprisão, claramente que ele está na interprisão, olha só, melhorei, né? Então, assim, às vezes a gente pode ver também essas nossas personalidades do passado, aonde que a gente classificaria, é uma autoclassificação, mas é uma heteroclassificação também, né? Você está se olhando de fora, mais ou menos. O que mais, pessoal? Maria José, onde entra o pacifismologia dentro da interprisão grupocármica? Qual a relevância total disso, né? Muito interessante essa relação. Pensando em toda a vivência, né, que a gente vem nesses debates, né, conversando com os colegas, o que mais me deixa um pouco com o pé atrás, né, que seria a melhor forma de dizer, é a afirmativa que os colegas fazem, né? Mesmo tendo um comportamento bélico assumido, fala que está no nível de recomposição. Então, é uma situação que eu não consigo compreender.
Então, nesse nosso debate hoje, me deu outras formas de pensar, né? De alinhar um pouco mais essa condição, do quanto que o auto-engano no processo do ciclo grupocármico ainda permeia nossas análises. Então, assim, hoje falar de pacifismologia, a gente falar de paz, na realidade, né? A gente está muito longe ainda de compreender os processos da paz. A gente ainda está numa construção, né? Penso assim, tá? A gente ainda está numa construção de uma pacificação íntima. E o que eu penso que é relevante nessa construção? É esse lugar em que eu me reconheço uma consciência que estou passando por ciclos. E qual ciclo que eu estou, né? Então, assim, eu vejo muito pertinente esses nossos debates, né? A gente precisa conversar mais sobre isso, né? Trazer mais à tona, para a gente poder construir. Penso assim. Não, você está certíssima. Eu acho que a gente, por exemplo, vendo o exemplo dos outros, né, conversando, e o próprio professor Valdo, quando fez a classificação de algumas personalidades, isso para a gente coloca um pé no chão, porque às vezes a gente tem um comportamento um pouco bipolar em termos evolutivos. Às vezes a gente se acha um transmigrado, quase transmigrado, com os réus, outras vezes você acha que você está lá em cima, né? Então eu já ouvi gente falar que está na fase da libertação grupocármica, né? Do curso grupocármico, e você analisa a pessoa, que é a pessoa que a gente conhece, e você conhece fatos da vida da pessoa que ela é totalmente vítima, se vitimizou. Você pensa bem, pior do que ser vitimizado é a pessoa que tem auto-vitimização. Esse aí que certamente está na fase da vitimização, né? Não saiu nem da auto, quanto mais da hétero. Então, assim, isso é bom, porque às vezes não é por má intenção da pessoa. Às vezes a pessoa está sem noção, né? Está sem chão. Ah, onde que eu estou? Será que é? Então, assim, você vendo o exemplo das outras pessoas, você mais ou menos se localiza. Você tem essa localização dependendo da localização dos colegas. O próprio professor Valdo deu muito exemplo para a gente, ele, pessoal, como cobaia, né? A gente se compara muito porque a gente vê qual é vamos dizer assim, a análise que ele faz do caso dele, a análise que ele faz do caso dos outros. Então, você tem toda a razão. Eu acho que esse realismo, né, a gente vai ter muito quando dessomar, a gente vai ter uma noção maior, até conversando com os amparadores evoluciólogos, trocando ideia, e vai ter muita surpresa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente vai ver que, eu acho, né, essa é a minha opinião, tem coisas que a gente acha que a gente está muito bem e a gente está numa droga, porque não conhece a realidade dos outros para comparar, e tem coisas que a gente acha que a gente está uma droga e a gente não está tão mal, porque também não conhece a realidade dos outros para comparar. Então, isso é esse balanço, esse balanceamento da nossa autoimagem evolutiva, consciencial, vai acontecer depois da segunda dessoma. Isso vai ser muito bom, eu acho, para a gente, vai ser muito instrutivo, a gente vai ficar muito... Isso é megacons. Que aí, quando você vê a realidade, né, vamos dizer assim, mais fidedigna, aí sim você vai ter mais lucidez, isso vai dar lucidez, vai te dar uma autolocalização muito melhor. Isso vai ser megacons para a gente total. Ok, pessoal? Olha, chegamos ao nosso horário, então. Eu agradeço a todos pelo ótimo debate, pela ótima conversa. Acho que nós todos aprendemos um monte aí sobre autolocalização dentro do curso grupocármico, ok? Então, Eduardo, posso pedir? Diga lá. Posso pedir? Pode repetir para mim as três? Era vitimização para cicatrização, para fazer essa correlação? Era vitimização. Alguém lembra ou não? Vitimização. Vitimização para cicatriz e tinha uma outra. Tinha uma outra, né? Então, agora eu não sei. Grupocármico, eu anotei. Curso grupocármico. Estágio do curso. Estágio do curso grupocármico. Se tiver outras, Hilária, depois a gente vê o vídeo e se lembra. Eu também agora falando assim, na hora saiu, não sei o que eu falei. Não lembro. Tá bom, obrigada. Pessoal, então aí uma ótima semana a todos. Valeu, pessoal. E até o sábado. Obrigada, hein? Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.